Olá, pessoal. Mais um evento do nosso podcast Furando a Bolha. Já alguns episódios estivemos aqui com temas diferenciados, né? Já falamos de educação, já falamos aqui de temas do ecossocialismo, já falamos aqui da escola civil-militar. Hoje é um tema extremamente importante. Todos sabem que nós estamos num projeto de construção, numa pré-candidatura aqui numa frente de esquerda em Ribeirão Preto e, obviamente, que nós temos de construção de projetos em todas as áreas. Hoje, especificamente, nós vamos furar a bolha falando de um ponto extremamente importante que ainda está em polêmica, que é o PL 1904, que engavetaram para reiniciar o debate no segundo semestre. Todo mundo já sabe do que se trata isso, né? Que é aquele PL que privilegia os estupradores, né? Aqueles que violentam as meninas, são aqueles que criminalizam o aborto. Então esse debate hoje do aborto legal, de todo esse processo, vai estar aqui em debate e nós vamos furar a bolha hoje. Então eu quero apresentar hoje aqui, junto conosco, que são as mulheres de esquerda que estão construindo esse projeto para nós debatermos, né? Conosco, para a gente debater. Nós temos hoje Sabá. A Sabá é uma moça africana de Benin, que está no Brasil já há alguns anos, tem um debate importantíssimo em relação à mulher negra, né? Está no processo de construção conosco de um projeto. Sabá é formada em administração, pós-graduada em projetos e também agora está fazendo pedagogia e também tem aí vários textos escritos, né, fazendo o intercâmbio África-Brasil. Tem uma contribuição com a esquerda importantíssimo. Nós temos também a Ana Bia, né, Beatriz, com muito carinho, posso dizer assim, enfermeira profissional de saúde, trabalha hoje, está no HC, né, estuda e é uma estudante da USP, é isso, Bia? Isso, é isso. E a minha grande amiga Dulcineia, professora da rede pública, né, que a gente tem uma jornada de 30 anos já, militando junto, trabalhando juntos, que tem uma contribuição a nos dar também sobre esse tema e temas que estará aqui aberto também, que vai entrar vários outros temas em relação à mulher, em relação a todas as políticas públicas. Acho que nós podemos começar então o nosso debate. Eu aqui vou tentar, de uma forma ou de outra, aprender com as companheiras, com as camaradas, sobre o tema, para elaborarmos política para a nossa, então, intervenção aqui na cidade de Ribeirão Preto. Podemos começar e eu queria ouvir, então, a contribuição da nossa camarada, da Sabá, né, que tem uma contribuição importante. Vamos lá, Sabá, furando a bolha. Essa perspectiva do PL 1904, você acompanhou o debate, nós vimos aí nos textos, em alguns vídeos que você, inclusive, polemizou com essa questão. Então vamos lá, quero ver a sua contribuição, abrir o debate aqui com as nossas colegas para iniciarmos, então, furando a bolha. Vamos lá, furar a bolha? Vamos. Sabá. Olá a todos. Eu sou Sabá Nhame, beninense, ativista. Eu sou também militante do PSOL, na resistência. E eu sou também construído um partido junto com a Secretaria das Mulheres para a gente construir um projeto de campanha. Meu companheiro, que é Mário Inácio, em relação às pré-campanhas. Enfim, nós estamos falando hoje do aborto. Claro que é um assunto bem delicado, um pouco sensível, mas como é um assunto que não é só aqui no Brasil, um assunto internacional, merece ser debatido. Por exemplo, lá no Benin, o aborto foi legalizado 20 de outubro de 2021 e o governo deu os direitos para as mulheres abortar. No caso seguinte, quando a gravidez está colocando em risco, quando a gravidez está colocando em risco o corpo da mulher e a saúde da mulher, e também quando é um caso de estupros, que é bem delicado, a mulher pode abortar até
12 semanas. Porém, aqui no Brasil, nós estamos percebendo, das minhas pesquisas, que somente em 2021, 52 mil brasileiras foram estupradas. Pior que o número aumentou. Em 2022, nós tínhamos 74.905 pessoal por ano estuprada. E o que é engraçado dentro disso, 88% são sexo feminino, que tem as meninas, crianças, adolescentes, na faixa de idade de 0 até 14 anos. É muito triste isso. E no século de 10 anos, começando de 2013 até 2023, a média de nascimento das meninas vivas são de 21 mil por ano. Então, seja 20 mil meninos, crianças, adolescentes, deixa a infância, adolescente, para seguir, para virar o caminho da maternidade. E o pior, 70% dentro de tudo isso são os negros. É muito lamentável. É por isso, esse projeto que a Arthur Lira criou, criminalizando a mulher que foi vítima de agressão sexual por 20 anos de prisão, e por enquanto o agressor por 10 anos de prisão, se eu não estou errando. É o maior jeito para mim de culpabilizar, criminalizar a mulher, porque o corpo da mulher é da mulher, e a gente não pode forçar uma criança, uma nenenzinha que não sabe nem o que é ser grávida, ser mãe. É triste isso, porque nós estamos percebendo também que o peso do racismo faz com que as mulheres morram. As mulheres são pretas da periferia, são mais vítimas de violência sexual. Ou seja, cada 1 hora que passa tem 120 denúncias de violência sexual feito para as meninas, as crianças. Meu Deus. É muito lamentável e muito triste, porque quem está sofrendo dentro desse processo é nós meninas, crianças, pretas da periferia, sem defesa, porque a gente não tem acesso à saúde pública, a gente não tem também acesso a um aborto legal. A gente tá vendo, a mulher branca tem acesso em tudo, o que faz que 90% das mulheres fazem a seu aborto clandestino e que acabam morrendo. Porque você tem que saber também que 80% das mulheres está trabalhando como um trabalho desprotegida, sendo que a grande maioria da população do Brasil é preto. É por isso nós estamos aqui hoje, nós militantes do PSOL, nós estamos aqui construir um projeto de campanha contra os agressores, um projeto para lutar contra isso, os estupradores. Os estupradores não passará, vai ter lutas. Eles vão ter que passar em cima de nós para conseguir. É isso, dá até arrepio de ver os números, né, de ver a fala. E aquela situação, né, Sabá, os demais. O problema da agressão à mulher, essa estupidez, ela é internacional, né? A política da extrema-direita em relação a essa situação da mulher, principalmente a mulher negra, observa-se que ela é internacional. Né? Que os ventos franceses nos ajudem. Né? Vamos lá, Ana Bia, o que você pode nos ajudar nessa discussão? Você, como uma profissional da saúde, vive isso, né? Sabe disso, que não tem hoje políticas públicas voltadas a essa questão. Enfim, nós precisamos fazer esse debate. Qual é a sua contribuição para essa situação?
Gostei bastante da fala da Sabá. Achei que ela trouxe alguns dados muito importantes e muito preocupantes, né? Principalmente no que se trata da violência, do estupro, né? O que é que isso significa, tendo em vista essa PL que foi colocada, né? De criminalizar. Porque hoje no Brasil o aborto não é legal, né? A gente começa com esse pressuposto, o aborto não é legal. É crime, né? Mas a gente tem um preceito, uma prerrogativa, na verdade, né? No Código Penal, de que em alguns casos se exclui a ilicitude, né? Que é você não tem uma pena atribuída. Então, assim, se a mulher é vítima de violência sexual, ela tem o direito de fazer o aborto legal, né? E a gente tem isso há muitos anos, né? No Brasil. Mas o que a gente vê agora é uma investida, né, da extrema-direita, né, contra esse direito da mulher, porque a gente não está debatendo ainda aborto legal, né? A gente está debatendo permanecer um direito que a gente já tem, que já foi garantido, mas que está sob ataque, né? E quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem essa prerrogativa de que a mulher violentada pode abortar, né, caso ela chegue a ficar gestante, mas a gente tem uma dificuldade estrutural muito grande de garantir esse acesso, esse direito a essas mulheres, né? Porque a gente tem ainda muito estigma em torno do tema do aborto e a gente tem muito despreparo, acho que por parte também profissional, para lidar com isso, né? O que acontece muitas vezes é que os casos são judicializados, sendo que não precisaria, porque a gente tem essa garantia de que a gente pode exercer esse direito, que agora está sob ataque, a gente tem esse engavetamento por enquanto. Mas não vai demorar para que a gente volte a esse momento, né? E assim, realmente essa temática do estupro e de uma gravidez, né, consequente a um estupro, é um tema muito difícil de você conversar com a sociedade, porque a gente tem um cenário social, né, polarizado. A gente tem um Brasil que é bastante católico, né, bastante religioso e fundamentalista. E eu acredito que é mesmo a intenção da extrema-direita, né? Eu não sei se eles pretendem realmente passar essa PL, assim, não sei se essa é a finalidade. Acredito que possa ser, mas acho que principalmente de criar esse clima, né, de animosidade entre as pessoas, de gerar esse debate do eu sou pró-vida, eu sou pró-aborto, vocês da esquerda, vocês são, né, assassinos de crianças. Porque quando a gente vai ver o que está se debatendo é isso, que está se colocando é isso. Que a gente não tem nada sério, né? A gente não debate o que caracteriza o aborto, porque na verdade, trazendo um pouco da enfermagem aqui, a gente não fala nem aborto, né? Aborto é o produto de um abortamento, né? O que acontece realmente é o abortamento, né? O processo de um feto foi inviabilizado e está sendo expulso do corpo da mulher. Mas a gente não tem esse debate sério, né? Não tem, o que a gente tem é muita ideologia, né? E ideologia violenta. Realmente de vitimizar as mulheres e de criar essa sensação na sociedade de que nós contra eles, né? Nós a favor da vida, vocês a favor da morte, né? E em nenhum momento se pensa, né, nas meninas, né, que são vitimizadas. Eu sou de Recife, não sou de Ribeirão Preto. Nordestina. E acredito que foi em 2020, salvo engano, né? Aconteceu uma coisa muito trágica, acredito que vocês podem ter escutado falar, mesmo de passagem. Uma menina do Espírito Santo foi vítima de estupro por um familiar, acredito que foi o tio dela. E lá em Recife a gente tem o CISAM, que é um hospital que é referência em saúde da mulher. A gente tem lá o Dr. Olímpio, que também é um profissional referência, inclusive um grande porta-voz assim, do direito ao aborto legal. E essa menina foi lá fazer esse procedimento, porque, né, novamente, o acesso ao procedimento foi dificultado. Ela estava muito além das 22 semanas, acredito. E por isso era um procedimento delicado, mais cirúrgico, enfim, demandava um pouco mais, enfim. A gente chegou lá no hospital, no dia que ela estava, né, marcada para fazer o procedimento. De alguma forma, descobriram que ela ia para lá e que isso aconteceu. E fizeram uma manifestação na frente do hospital, não deixaram o carro dela entrar, quase que o carro dela não entrava, né? Fizeram oração, dizendo que ela era assassina, culpabilizando a avó dela, né? Enfim, foi um grande estardalhaço, né? E quem são os atores, né? Eu lembro que na época foi a Damares que agitou essa manifestação na frente do hospital, né? E, enfim, uma menina de 10 anos, assim, a gente pensa assim, o que está sendo debatido, né, por essas pessoas? O direito à vida, mas e a vida dessa criança, né? Como a Sabá falou, são meninas que muito precocemente vão deixar a infância
para seguir para a maternidade, mas com que preparo, com que amparo, né? A gente também não tem políticas públicas pensadas para acolher, né, essas garotas que estão sendo colocadas nessa situação. Então, eu acho que são assuntos delicados, mas que a gente precisa furar a bolha, né? Precisa conversar sobre isso. Com certeza. E a gente precisa conversar isso para além desse viés muito ideológico, né? Estão falando de nós versus vocês, aqui a gente é a favor da vida. Acredito que todo mundo é a favor da vida, né? Mas a gente tem que ser a favor da vida das crianças, né? Que estão sendo colocadas nesse meio desse projeto que pretende criminalizar. Porque, novamente, a gente não está nem debatendo aborto legal. A gente está debatendo um retrocesso. Porque esse direito que a gente tem de interromper uma gestação em casos de anencefalia, em casos de estupro, violência, já é um direito antigo, já foi garantido, né? O que a gente está debatendo é a permanência desse direito, né? E também essa questão que a Sabá também trouxe dessa falsa equivalência, né? Como que a pena para um estuprador é menor do que a pena para uma mulher que aborta, né? Uma gestação que veio de um estupro, né? Eu acho que essa é a questão chave, sabe? Eu acho que até as pessoas que não necessariamente são a favor do aborto legal, elas se impactam com isso porque, poxa, né, uma mulher foi vítima e ela vai ser vítima novamente, né, criminalizada, duplamente vítima, né? Já não basta todo o estigma que a gente tem para realmente acessar esse direito, porque, como eu falei, não é fácil. O ódio machista, né, Ana? Exato, não é fácil. A gente tem, acho que, da última vez que eu pesquisei, acho que são mais de 100 hospitais que estão aí preparados para receber, mas eu acho que se eu perguntar aqui para vocês não vão conseguir, talvez me dizer um em Ribeirão Preto, que você consiga dizer para uma mulher, foi vítima, ó, consigo te colocar ali, você vai ser bem atendida ali, você vai... É difícil, tem relatos e relatos que eu escuto de pacientes, de amigas, né, situações inúmeras que você imaginar, né, de pessoas que tiveram um aborto que foi involuntário, às vezes era uma gestante que estava esperando aquela criança, mas o estigma sobre o aborto é tão grande que até um aborto espontâneo, né, as pessoas são maltratadas e mal vistas pelo sistema, né, por esse preconceito de ela quis isso, né, então é uma coisa muito delicada, né, que a gente precisa estar realmente sempre trazendo, né, essa perspectiva mais de realmente tirar esse tabu, né, e de ver pelo lado feminino da coisa, né, da mulher, né, porque a gente tem aí inúmeros exemplos de países que diminuíram seus índices de abortamento inseguro também, através do aborto legal, né, então sim, porque essa política pública de aborto legalizado, ela traz algumas implicações, né, como da educação sexual, né? Então, você não está induzindo a pessoa a fazer aquilo, mas você está dando a informação, munindo ela de informação para que algumas situações possam ser evitadas. E o aborto é isso, né? A gente tem exemplos na América Latina, México, Colômbia, Argentina, que legalizaram recentemente e futuramente a gente vai estar vendo, né, possivelmente, uma baixa nos índices de abortamento e, consequentemente, uma baixa nos índices de morte materna por causa disso, né? E como a Sabá bem falou também, mulheres negras, infelizmente, estão mais vitimizadas do que outros grupos, né? Por causa de diferentes disparidades históricas de acesso. E, enfim, as questões de violência também é bastante isso. Mas essa experiência que vocês nos traz até aqui, os números são alarmantes, né? E quando se trata da questão da mulher negra, então nem se fala, né, Dulce? Mas você tocou num ponto, Ana, que é esse fundamentalismo hoje político que se está pautado no Brasil, né? Para você ter, nós fizemos um debate aqui, apresentamos candidaturas no período da eleição do Conselho Tutelar, né? Pois vocês acreditam que a grande maioria dos conselheiros também estão na mesma pauta? Ou seja, as conselheiras e conselheiros, do caso de Ribeirão Preto, são diretamente ligados a esses agrupamentos da extrema-direita. Ou seja, o Conselho Tutelar, né, a Dulce sabe, a gente quando se depara com a situação numa escola, lá da perifa, você aciona quem? O Conselho Tutelar. Aí você chega lá, a conselheira tutelar, a primeira coisa é lá fazer é esconder a vitimização. Ou seja, essa criança não está dizendo a verdade. Ou seja, ela ratifica, ela esconde a realidade para não poder ter que bater de frente com essa situação. Bom, são experiências que nós vivemos na periferia e nós vivemos nas escolas públicas. A Dulce tem essa experiência que vai fazer esse diálogo conosco nesse sentido, né, Dulce? Acho que você viveu essa situação. Na perifa,
conforme Saba fala, e você enfatizou bem, a situação é bem pior do que qualquer outro segmento da sociedade, porque estão num processo de vulnerabilidade. Muitas dessas meninas são violentadas dentro da própria casa. Padrastos, primos, tios, irmãos e assim sucessivamente, vizinhos, porque é a situação de vulnerabilidade. Então, é um conjunto de políticas que a gente tem que debater. Vamos lá ouvir a Dulce, a contribuição que a Dulce tem, que eu tenho certeza que tem, e muita. Então, boa noite. Pessoal, é assim, quando a gente trata desse assunto, causa um mal-estar social, porque você fala diretamente dos conceitos, dos valores das pessoas. Mas entra em contradição, porque trabalhando tanto tempo na periferia, a gente percebe que todas as vezes que a extrema-direita lança, se lança, né, socialmente, ela pune diretamente a mulher e a mulher negra periférica. Eu não tenho, assim, dos últimos anos, dados concretos, mas dentro daquilo que eu trabalhei, a gente percebia que 100% das meninas que eram estrupadas, elas tinham, negras, né, periféricas, elas tinham que dar continuidade, principalmente à gestação, porque elas não tinham condições financeiras. Porque elas desconheciam exatamente esse hospital, esse local, para poder fazer um aborto seguro. E elas não tinham nem acesso nem conhecimento às leis que as protegiam. Então é uma questão de educar, né? Quando chegava a ter esse conhecimento, quando você ia fazer um boletim ou o próprio procedimento em si, procurar os primeiros, vamos dizer assim, socorros, né? Porque não deixa de ser uma forma de socorrer, de acolher, né, essa menina, assim, o preconceito, o machismo, ele imperava. Entendeu? Então dificultava. E vem crescendo na nossa periferia essa questão da religiosidade da extrema-direita, né? E eles influenciam muito. E abortar naturalmente já é um fracasso feminino. Ter que passar por esse procedimento é uma vergonha feminina, porque você provocou. Então essas ideias ainda estão nas mentes machistas. E quando eu digo mentes machistas, não estou atacando diretamente os homens, não. É a mulherada, são os homens, né? São todos aqueles envolvidos no processo. É o machismo estrutural. Então a gente vai percebendo que o debate ele tem que acontecer. Por quê? Porque ele é esclarecedor. Então, quando nós debatemos, quando nós criamos, nós vamos colocar tudo isso público para que as pessoas, para que as mulheres, para que os envolvidos tenham conhecimento e consigam realmente exercer a democracia, ser dono dos seus próprios corpos, ser responsável por aquilo, né, e ter o seu livre-arbítrio, poder escolher o que realmente quer fazer. Gente, eu acredito que nenhuma mulher, se você perguntar, fazer a maior enquete, ela vai dizer para você que ela é a favor do aborto. Sabe, o aborto é uma agressão. Mas você, para chegar a essa conclusão, é porque você foi agredida de uma forma mais violenta. Entendeu? Então, aí você concorda com ele. E aí você tem que pensar também na questão do capitalismo. Construir essa massa de manobra, esse excedente de mão de obra, passa por essa experiência de vamos deixar, porque a gente pode colocar de uma forma reserva esse pessoal, e eles vão produzir de alguma forma alguma coisa que vai ser interessante. Porque vem de uma periferia, porque é negro, porque não tem instrução, e aí ele vai também estar aceitando qualquer salário, qualquer condição. Então perpassa por isso também. Então a gente precisa dessa discussão, a gente precisa conhecer realmente esses dados. É um assunto que incomoda, né? Assim, a gente fica num mal-estar, né? Por estar precisando falar sobre isso, mas nós precisamos, porque o corpo da mulher é dela, ela tem todo o direito de escolher, né, como usar esse corpo no sentido desse aborto, que é um direito que estão querendo tirar, lembrando sempre isso, né, estão querendo nos tirar.
E que assim, a partir do momento que ela tem essa escolha, tem esse precedente de já ter uma lei, e agora você simplesmente querem tirar esse direito, isso não é justo para com a vida das mulheres. Então, nós não somos contra a vida, né? Como dizem, nós somos a favor, como você falou, porque essas crianças, essas adolescentes, né, negras, periféricas, são elas que estão sofrendo, está sendo tirado delas essa oportunidade de vislumbrar um futuro melhor. Achei legal que você mencionou. Você ia falar mal, Sim, perdão. não, aqui é bate-papo. O gostoso do podcast é bate-papo, né? Eu achei legal que você falou, assim, né, me chamou a atenção, você falou, né, da sua experiência e boletim de ocorrência, né, surgiu. E é uma coisa que realmente as pessoas não sabem, mas para você ter acesso ao aborto seguro, legalmente no Brasil, você não precisa ter um boletim de ocorrência. Você precisa só relatar, né, que você foi agredido, isso no caso de um aborto por razão de estupro e violência sexual. Você vai ao hospital ou ao serviço de saúde, você relata o que aconteceu com você e entende-se que o hospital que vai ser responsável, né, por fazer toda a documentação e dar seguimento ao seu tratamento, né? Você preenche lá, assina uma declaração de responsabilidade, se você for maior de idade, e aí você tem acesso. Mas essas são coisas que as pessoas não sabem. Não sabem. Então, o que eu preciso? Eu fui violentada, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir numa delegacia. A gente tem hoje delegacias da mulher que facilitam muito, né? Todo esse processo, mas às vezes você ir numa delegacia e você, né, denunciar que você foi violentada já é outro tipo de violência, né? Porque são situações que a gente também tem relatos de mulheres que passam por muito constrangimento, né, tentando fazer esse processo. E aí, enfim, são várias camadas, né, que acabam... Sim. Vai se carregando, acaba que você tem lá uma adolescente ou uma mulher que, né, gerou fruto de uma violência e essas consequências futuras, né, que a gente tem implicações dentro da família. E no caso das crianças, né, esse caso que eu dei tipo, se você é maior de idade, você vai ao hospital e você, teoricamente, pode fazer o procedimento. Mas quando você é menor de idade, você não pode. Então, o que é que você depende? Do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Que aí vem outro problema, é isso, né? que vocês falaram, né? Outra E aí, situação. quando a criança foi abusada dentro de casa, né? É por isso que, muitas vezes, quando você vai olhar para os dados, os casos de aborto que a PL está querendo, né, criminalizar a partir da 22ª semana. Que é mais ou menos o 5º mês de gestação, assim. Porque semana, às vezes, confunde, né, as pessoas. Sim. Mas, nos casos onde a gravidez chega a mais do que esse período de tempo, quando você vai ver, a maioria são crianças. Mas por que são crianças? Porque elas não podem simplesmente ir a um posto de saúde e falar, olha, fui violentada e quero abortar. Isso nem conhecem, né? Não conhecem, não tem discernimento, né? Dependem da família para fazer. E a família, às vezes, né, muitas vezes a gente vê, infelizmente nesses casos de que a gestação foi mais longe, guarda aquele caso dentro de casa, né? Enfim, encobre. E aí, quando vai se descobrir, né, já tá muito além da 22ª semana. E o que é que a gente vai fazer com essa criança? Vai criminalizar a criança? Sabe? Não, o que a extrema-direita está querendo é Exato. isso. Você quer tratar esse assunto, Sabá? Não, eu estava querendo falar, igual vocês falou, a desigualdade racial e o machismo faz também com que esse assunto está permanecendo. Porque também esse assunto de agressão sexual, a criança tem que ser educada dentro da casa. Você tem que conversar com uma criança o que é a gravidez, quais são as violências, quando você percebe um sinal, você tem que fazer assim, como você falou, tem que denunciar, tem que fazer boletim de ocorrência. E a gente tem que também sensibilizar, fazer uma campanha de sensibilização dentro da escola, em casa, nas ruas, para falar, porque é um assunto fechado, que as crianças, as meninas, são sendo violentadas, né? Violentadas. Porque até o corpo da mulher, eles querem controlar, criminalizar. É impossível isso. É triste. O que a Sabá diz, eu acho que nós temos a cor aqui, que isso tem que começar não só na família, mas também passar pela escola, né? Que é o que a gente tanto bate. Que essa escola hoje, no sistema que ela funciona, né? A gente passou por gestão, sabe disso, ela não dá abertura. Tanto que nos condena, né? Hoje, com essa questão de educação de gênero, quais que eles falam todo. Porque a escola não possibilita nenhuma campanha, sabe? Uma campanha em massa
por exemplo, com a questão do assédio sexual. Hoje você não pode tratar desse assunto, porque senão a família vai lá e denuncia e tudo mais. Isso é um processo de atraso, porque a escola ela tinha que possibilitar. A menina, a casa, a escola é uma extensão da sua casa. Ela não tem educação em casa, sexual, chega na escola, a escola também barra. Por isso que as transformações, as mudanças que a gente vem falando, ela tem que se dar na sociedade, e tem que passar por todo. A escola precisa, urgentemente. Por a gente fala de construção de um programa para frente de esquerda, dialogar isso, né? Mesmo que a gente não tenha sucesso eleitoral, mas que faça o debate. Sim, né? sim. Porque não tem mais como a gente ficar na defensiva. Eu acho que partindo do princípio do que foi falado pelas 3 companheiras, o corpo da mulher, só quem decide sobre isso é a mulher. Não é o diretor da escola que decide que roupa que você coloca. Não é o pastor, não é o seu companheiro, não é o pastor, não é, sabe, o seu... Senão perde o sentido até mesmo, né, do princípio de direito das mulheres. Então acho que é um debate interessante isso, que nós temos que avançar no processo. Exato. Vai lá, Sabá, fica à vontade. Tá, tudo bem. Também falando de extrema-direita, porque, igual você vai perceber, a Pia falou, a gente vai perceber que a extrema-direita está ganhando muito espaço, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Donald Trump, que eu não gosto muito, mas quem sabe o que vai acontecer. Na França também, a gente viu o que aconteceu no primeiro turno, que a extrema-direita ganhou, e no segundo turno, se não foi... né? As intervenções do Mbappé e Raiz, que eu mando oi mesmo aqui. Que bom, né? Se não foi a intervenção dos dois, eu acho que a extrema-esquerda poderia perder, mas ainda bem que deu a vitória. Quando eles falaram, você vai perceber que a juventude levantou, se movimentou, falou, até eles ganhou. Então, uma semana atrás, a extrema-direita estava falando de quê? Legalização de maconha. Depois, o aborto. Agora, é o quê? A atualidade, a escola cívico-militar. Isso. É um projeto, né? Faz muitas camadas. Se esse passa, eles têm mais um avanço. Porque a educação está no centro de tudo. Né? Como se a escola é um lugar de guerra, de ditadura, de violência. Porque eu acho que a escola tem que ser um lugar de acolhimento. Tem que ser um lugar acolhedor. E, como diz Paulo Freire, nós queremos uma escola transformadora, democrática e emancipadora. Em vez de colocar os policiais nas escolas, que nem concordo de jeito nenhum, porque é para acabar com nós, pretos da periferia, pobre, que não tem mesmo nada para acabar com nós. Em vez de colocar os policiais, eles poderiam, pelo menos, organizar uma campanha de sensibilização contra os agressores, os estupradores, que são lá, que não estão fazendo nada só para acabar com a nossa vida. E também combater com o assédio sexual, né, que está contra os alunos, e dá também fazer uma campanha de sensibilização sobre a sexualidade e como se prevenir. Prevenção, né? Prevenção. Sim. Além da política pública, a gente precisa de boa vontade, De boa vontade. Investimento na educação, né? Não, pega pelo corte que a Sabá dá na questão da escola civil-militar, que nós não estava tendo tanto. Qual é o sentido de você colocar um policial dentro da escola para orientar as meninas? Um policial que está educado, formado para quê? Reprimir a opressão. Como que uma menina se sentir agredida, assediada pelo menino, vai chamar ele e vai dizer, olha, eu preciso conversar com o senhor que aqui. Que acolhimento ela vai ter? Qual é o acolhimento que esse policial vai dar? Então, mas a contramão de tudo que a gente sabe que funciona, né? Por isso que a gente chama para responsabilidade social. Pais, mães, a comunidade escolar não pode permitir projetos como esse. Esse avanço da extrema-direita é pensado, programado em ciclo. Olha só, a Sabá colocou aqui 3 pontos. Imagina se conseguisse implementar os 3.
Entendeu? Então, Retrocesso. o retrocesso, o processo de retrocesso é muito grande. E eles têm um projeto de destruição, né? Então, principalmente o povo preto da periferia, as mulheres pretas da periferia, todo mundo aqui sabe, não precisa de... né? Que são os mais vulneráveis, são os que mais sofrem. E as escolas cívico-militares são as escolas justamente que atendem a esse pretos, público. pobres, periféricos. Então, discutir também, acho, que a Sabá coloca, discutir essa questão do aborto legal. Mas eu acho que os movimentos hoje feministas, eu acho que o movimento das mulheres se rebelou ao ponto de fazer com que eles, né, pelo menos, segurassem esse projeto. Agora, quais as próximas políticas para isso? O que vocês colocariam, apontassem? Até mesmo porque, Sabá, o que tem hoje de proteção, não sei se vocês podem discorrer, de proteção à mulher, legalmente falando, a não ser a lei Maria da Penha. Essa lei Maria da Penha, nesse sentido, em que momento que ela envolve, em que momento que ela protege as mulheres, as meninas, visto que as meninas elas estão sob, né, ali a proteção do ECA, né, que é outro processo que tem que ser revisto também no Brasil, né? Mas é isso. Quais as políticas que a gente tem hoje de defesa do corpo da mulher, que a mulher pudesse procurar do corpo, a defesa da vida da mulher, que ela pudesse procurar e denunciar o seu assediador, o seu agressor, de uma maneira que ela tivesse proteção, né? Hoje em dia a gente teve um avanço importante, não hoje em dia, né, porque já é algo que vem de um tempo, mas, por exemplo, a criação das delegacias da mulher específicas, né, as secretarias da mulher com seus programas, a gente tem essa boa vontade, às vezes, né, de alguns setores da sociedade, inclusive os setores institucionalizados, né, mas é o que falta também o investimento que você mencionou. Eu acho que de proteção à mulher, a gente tem o estupro é crime, né? Então você pode denunciar e você, né, tem que estar protegida pelo esse seu direito, né, de não ter seu corpo violado. Né? E a gente tem delegacias específicas que você pode estar fazendo essa denúncia. Eu acho que esse é o ponto importante, né? E teoricamente você deve ser acolhida também dentro dos hospitais. Como eu falei, para você abortar, o aborto legal, né? Você não precisa ter um BO, por exemplo. Se você foi violentada, você pode chegar no hospital e fazer essa solicitação. Mas é um processo que, infelizmente, se torna muito burocrático por inúmeros fatores, né? Por preconceito, estigma, às vezes desconhecimento, né, desse direito. Então, não são todas as pessoas que sabem que elas podem ter acesso a esse tipo de serviço sem burocracia. Quando você conversa sobre, às vezes é uma coisa assim, você já pensa em métodos legais de se acessar, né, esse direito que está sendo negado. E não pensa no que você tem de fato, né? A gente tem delegacia da mulher, a gente tem hospitais que tem que acolher as vítimas de violência, mas o que falta, eu acho, também é investimento e ampla divulgação, né, desse trabalho. A gente teve, no governo Bolsonaro, eu me lembrei quando vocês estavam falando, o Ministério da Saúde é a nossa autoridade nacional da saúde, né? E o Ministério da Saúde publicou uma cartilha sobre aborto, onde ele falava inúmeras atrocidades, né? Falava que, na verdade, o aborto legal não existe, o que existe é excludente. É a desinformação. O que existe é o excludente de ilicitude. Menciona o Estatuto do Nascituro, né? Que é aquele estatuto bizarro, que fala que coloca personalidade e enfim... E humanidade é um feto, né? Em detrimento à mulher. Então, assim, a gente tem, na verdade, contra-avanços, né? A gente tem investidas contra o que a gente já tem. E, mais uma vez, esse processo de desconhecimento afeta muito, né? Principalmente as pessoas que estão ali vulnerabilizadas, né? Que sofreram violências e não sabem que elas podem acessar, que ainda podem acessar, né? Que a gente está com essa pele tramitando, né? Sim. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? A gente teve esse levante feminino, que foi bastante importante. Porque, na verdade, eu gostaria muito de estar aqui debatendo com vocês o futuro do aborto no Brasil, o aborto legal, né? A gente queria estar conversando aqui o aborto em qualquer... Legalização da maconha. Na minha opinião, eu acho que o aborto... A prerrogativa para o aborto deveria ser a vontade da mulher, né? Dentro do que a ciência coloca pra gente, né? Você tinha perguntado o que a gente acha que precisa ser os próximos passos. Eu acho que a gente precisa ter um amplo debate com a sociedade sobre esse tema, né? Realmente abrir o debate em todos os... Deixar esse mal-estar um pouco de lado e conversar, porque é um problema palpável, é tangível, né? A gente tem
dificuldade mesmo de tratar de temas que causam desconforto, mas esses temas eles vitimizam as pessoas, né? Então a gente tem mortes por aborto inseguro, né? Então a gente tem, principalmente entre as mulheres negras que a gente está debatendo aqui, eu vi uma estatística, acredito que para cada 10 mulheres brancas que abortam, 15 mulheres negras abortam. Sim. Né? Um quinto das mulheres negras até os 40 anos de idade já tiveram experiência com abortamento. Então, e isso a gente contando com essa subnotificação dos dados, que a gente não tem como saber, é ilegal? Né? Então, quem é que vai dizer? Quem vai tocar? Tornar isso público. Né? E a mulher branca tem mais acesso aos métodos anticonceptivos, né? E quando ela vai fazer o aborto, ela é bem cercada, ela é bem amparada, é um lugar de privilégio. Então, é por isso que eu não entendo se o aborto é um crime, que eles não querem debater. Porque a mulher branca tem mais privilégio, tem um aborto seguro, e a mulher preta não tem. Porque a clínica clandestina para a mulher branca é toda cheia de, vamos dizer assim, de um aparato. A clínica clandestina para a mulher branca, classe média alta, é um país aqui do lado que já legalizou, né? Para a mulher preta alguma pessoa... A parteira da periferia, uma curiosa da periferia que indica um remédio. Esses remédios que, na verdade, não são nem para isso, né? Nem serve para esse fundamento. E a gente tem aí... consequências gravíssimas, assim, de traumas emocionais até mortes mesmo, né, de mulheres, enfim, que são subnotificados esses casos, mas que a gente vê, né, eu acredito que todas aqui, principalmente as meninas, devem ter alguma história na família ou no grupo de amigos, de alguma conhecida, alguém, né, é muito comum a gente escutar, porque é um tema que perpassa a gente, né, todos os dias, e é muito difícil a gente lidar com esse estigma, né? Então, realmente eu queria estar debatendo aborto legal, queria estar conversando, né, sobre como é importante a gente desestigmatizar esse problema e confiar mesmo no que a ciência preconiza, né? Eu falei um pouco sobre a questão ideológica, que eu acho que é o principal empecilho, na verdade. Eu como pesquisadora, né, enfermeira, acredito que a gente precisa colocar a ciência num lugar de autoridade, né? O que é que as autoridades em saúde falam sobre o aborto? O que é que as autoridades de direitos humanos falam sobre o aborto, né? Então, a OMS coloca que o aborto é um serviço de saúde essencial. Durante a pandemia da Covid, eles colocaram, olha, abortamento é um dos serviços essenciais de saúde. Não pode não ter. A OMS há muito tempo já preconiza que o aborto deve ser né, um direito sexual reprodutivo da mulher, né? E todas as demais, né, autoridades de direitos humanos, enfim, já colocam também essa questão. E o Brasil ainda na contramão, né? Ainda com o PL, né? Eu acho que é importante também citar, né, o Sóstenes, que é o deputado do PL, sim, que foi autor do projeto, com ele o Eduardo Bolsonaro, a figuraça. Então são essas pessoas que querem pautar, né, os nossos corpos, e não somente o aborto, são outras coisas que vocês trouxeram aqui, que são essas mesmas pessoas, né? Sim. São essas mesmas pessoas sempre na contramão, né? E eu acho que tanto para criar essa animosidade na sociedade nós da direita somos, né, os bonzinhos, os certos, né? E vocês são subversivos, né? Vocês, né? E nesse jogo a gente vai perdendo muito espaço, né, de debate, enfim, hoje em dia tá muito comum a gente trazer fatos e as pessoas ignorarem simplesmente porque é isso, né? Mas é uma situação bastante, não sei se a Dulcinea já viveu, quero aproveitar esse espaço, contar uma experiência. Eu fui gestor escolar numa escola de periferia, na Zona Norte, né, para poupar a identidade, vou citar que escola e nem a criança, mas eu me deparei com essa situação de uma criança, uma menina que todos os dias me apresentava algum problema de disciplina. Né? E a gente que trabalha Sim. com educação sabe, a disciplina tem que ser investigado, porque algo está ali perturbando aquela garota. Até que nós fizemos a convocação dos familiares. É uma região que difícil você encontra a mãe ou o pai, e de forma, né, biológica, que é sempre aquela coisa, alguém vem falar em nome dos pais, enfim. A filha, ou no caso a aluna, vou trazer a aluna, ela falou, não, fulano você não pode chamar. Mas por que você não pode chamar? Ele não é responsável por você, que está o nome dele aqui na fila. Esse você não pode chamar, você pode chamar qualquer um. Esse você não chama. Se você chamar aí, é que eu vou ficar mesmo indisciplinado. E que foi acionei conselho tutelar.
Na época, a conselheira tutelar foi até a escola para dar o atendimento, aconteceu exatamente aquilo que eu falei para você. Ela foi para cima da menina, Nossa. para querer que a menina dissesse a ela o que estava acontecendo. Não? Como se ela... É um despreparo. Porque a tutela dela agora é com ela. Eu retirei todo o processo, falei, ó, pode deixar que eu vou levar. E, resumindo, essa menina era estuprada pelo padrasto. Nossa, que grave, né? Eu fiz toda a denúncia e convoquei a mãe. Através da notificação, feito da forma legal. A mãe foi, adivinha o que aconteceu? Tirou a criança da escola. Nossa. Levou a criança para outra escola para não ser cobrado. aceitam, né? Não aceita a situação. Ou seja, essa menina continuou a ser estuprada. Fizemos a denúncia. Conselho tutelar. Tal. Em que situação que você resolve isso? É muito Como difícil. você resolve essa... Não consegue entender o tamanho da crise da família? Uhum. Porque ela era dependente financeira do cara. A criança era dependente financeira do cara. As outras 5 crianças que ela tinha dependia. Então, que é a dependência financeira, Exato. né? Que é esse machismo estrutural, essa forma que se arrasta nesse país, que se utiliza da questão econômica para explorar, para oprimir, para estuprar, para tudo. Por isso que eu acho que a fala da Saba ali fecha, né? Estuprador não passarão. As mulheres, os homens, que tempo de contrato tem que lutar por essa situação. Exato. Acho que isso não é um papel só da mulher. feminino, Não é esse com o papel certeza. da sociedade. Isso, assim como nós, negros e negras, não podemos dizer que o papel de combater o racismo é do negro ou da negra. Exato. É um trabalho social. Isso temos que ter uma política de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento ao sistema, para mudar a ordem das coisas. Porque eu eu tenho certeza absoluta, né, que a agressão do estupro, eu acho que deve ser a maior agressão de uma mulher que ela possa ter na vida. Sim. Porque, por exemplo, nós negros e negras sabemos o que é o racismo. Só quem sente sabe o que é um ato racial. Então, a agressão à mulher, só a mulher pode dizer que ninguém diz como é a E as violência. implicações. Agora, você imagina o estupro. Imagina, então, a menina estuprada que vai ficar 20 anos por ter sido estuprada. Exato. Enquanto que o seu agressor está lá tomando as suas pingas e estuprando outras. Exato. Muito importante você ter falado sobre os homens, né? É uma situação... Porque a visão do homem, na grande maioria, principalmente esse senhor, achava certo. Quando a mãe não estava, a esposa dele era a filha dela. Isso, É uma grande- isso gente, é uma coisa natural. É cultural Em algumas- em cultural em algumas algumas famílias, né? Em algum meio. Isso é uma sociedade que já está apodrecida, uma sociedade que precisa de uma transformação muito forte. E só investindo em educação Só. séria. Um programa educação. sério de educação. E era uma escola Qualidade. totalmente vulnerável, que todas as políticas públicas que você tentava levar para a escola, você tinha resistência, principalmente da família. Entendeu? Das famílias ali, porque você transformar É difícil. difícil. É um Né? trabalho difícil. Então, essa experiência que eu queria tratar com vocês, que a gente vive isso na pele. E tem um detalhe também, assim. E o Estado laico, que eles estão tentando, né? Que a extrema-direita bate tanto, que ele está tentando também cair. Muitas vezes, a gente conversando dentro da sala de aula, seu relato me fez lembrar isso, conversando dentro da sala de aula, e você falar desse direito que já é, né? O direito do aborto legal, através por conta de problemas de saúde, má formação do feto, por questões de estupro, violência à mulher. Aí as meninas, ou os meninos mesmo, levam o assunto para casa, a mãe vem muito brava. Porque isso. aí nós estamos doutrinando. Propaganda, desinformação. Pois é. Isso, você entendeu? Então, assim, é uma luta muito desigual. Muito desigual. Muito desigual. E que vai demorar um pouco. Um processo, um processo né? todo, muito tempo. Mas é o geral da coisa. O processo tem que se dar na sociedade, políticas públicas, na educação, na escola, na igreja, sabe? Onde a gente estiver tem que ser militante o tempo todo para transformar. E o movimento, Samar, como é que a gente resolve isso? Quais as políticas que a gente deve implementar? O que você tem nesse sentido de combater a essas políticas agressoras do estupro, enfim, a mulher
e as negras e negros? Eu acho que a gente tem que fazer uma Sensibilização? A gente tem que fazer uma sensibilização dentro da escola, comunicar bastante com os alunos, porque se os alunos têm uma escola de qualidade, uma informação de qualidade, essa informação que eles tinham dentro da escola, eles vão levar em casa. Então a gente tem que conversar mais e criar também muito canal de denúncias, como já falou dentro da escola, os hospital, também na delegacia. Então a gente vai partindo já para o fechamento, Bia, também a Dulcineia, que é apresentar propostas, né, de enfrentamento, propostas de combate a essa situação. Bom, o PL está aí arquivado, nós vamos continuar na luta, homens, mulheres da sociedade organizada, nós, o povo da esquerda, nós, as mulheres organizadas aí da resistência feminista, as mulheres do PSOL, as mulheres da esquerda, vai continuar na luta, e nós, homens, estaremos juntos, porque essa é uma luta de todos e todas que querem transformar o mundo, e transformar o mundo é dar direito das mulheres, o direito que elas têm, o direito das mulheres foi conquistado por luta. E delas, então, tem que ser garantido. A mulher tem que estar onde ela quiser. E ponto. Principalmente nos espaços públicos e políticos. Então, nós precisamos fazer esse debate. Mas vamos lá, no fechamento, o que vocês têm como proposta para a gente levar adiante na luta diária? A partir do diálogo com... Eu vou falar assim mais abrangentemente por questão da educação, né? Sim. A partir do diálogo, sabendo, tentando trazer dentro da escola as crianças, como a Sabá falou, né? Acolher essas crianças, suas histórias, não ignorá-las. E a partir daí a gente conseguir fazer aquela coisa realmente do apadrinhamento, da conversa, do diálogo, trazer essas crianças, enquanto profissionais que somos, para que elas confiem e a gente consiga passar para elas direitos, o que elas conseguem através desses direitos que já estão conquistados e como elas podem lutar para que eles prevaleçam. E aí trabalhar essa família. Trabalhar de uma forma, estou sugerindo, mas a receita acredito que a gente vai ter que construir junto, trabalhar essa família para que essa família acredite no trabalho do professor, no trabalho da escola, que nós só vamos transformar através da educação. E nós somos sempre bombardeados naqueles itens que mais fazem a diferença: educação, saúde, e vão tentando passar por cima de tudo isso, e aí os nossos direitos vão sendo, vamos dizer assim, massacrados. É através do diálogo, formar comissões de bairros, conversar com esses pais, trazê-los para a escola. É a militância direta, a militância direta, com ênfase, com muita ênfase. 24 horas. Isso. É isso, Bia? Tem mais alguma coisa a acreditar? Sim. Realmente, o diálogo é importante. Eu acho que a gente tentar disputar as pessoas, né, com as nossas ideias, né? A gente tentar reconquistar um pouco da confiança na ciência, né, e na educação, que está muito difícil. E eu acho que, além do dialogar, convencer, né, e assim, principalmente convencer que essas pessoas votem em pessoas que possam levar esses debates nossos para espaços institucionais de poder, né. A gente tem uma Câmara, né, de deputados extremamente conservadora, a gente tem o cenário municipal também extremamente conservador, e a gente precisa, além de conversar com, né, nós civis, colocar pessoas nesses espaços de poder para realmente estar. Por exemplo, Mauro, parabenizo você pela construção, né, desse espaço na sua pré-candidatura. Quando eu falei sobre os homens, é uma coisa que o movimento feminista tenta muito trazer, né, que às vezes esse debate de aborto é um debate só de mulheres, né? A gente só vê quando saiu essa notícia da PL. As mulheres que vão lá e resolvam, nossa, né? No meu Instagram era só mulher falando, isso é um absurdo, nananã. E os homens, né, meio silenciosos, intimidados. Eu acho que os homens da esquerda
das vezes eles acham que se eles falarem de aborto, se eles falarem de direito reprodutivo da mulher, eles vão estar, né, entrando no nosso espaço. Mas na verdade não. Né? A gente quer realmente que esse debate seja ampliado para todos os setores da sociedade, né? Então não são só as mulheres que querem estar debatendo isso, porque é cansativo, né? Claro. A gente está sempre na mesma pauta. Desgastante. Então eu parabenizo você e a sua candidatura por estar, né, pré-candidatura trazendo esse debate tão importante, né? Eu acho que em Ribeirão Preto, por se tratar de uma cidade um pouco mais conservadora, a gente precisa ainda muito, né, conversar sobre o aborto, conversar sobre essas temáticas. E eu acho que a partir daqui, né, e tentando trazer as pessoas para a importância de a gente estar elegendo, né, candidaturas que se coloquem nesse espaço, né, institucional. Botar à disposição para luta, né? Para lutar, eu acho que isso é apoiar, importante. né? Porque para Apoiar. destruir a gente tem muita gente, né? A gente tem aí essa pele do aborto, acho que das 56 pessoas que assinaram lá, acho que 36 era só do PL, Exato. né? Ó. Então você vê o tipo de gente que tá, né, na disputa. Uma verdadeira quadrilha, né, Ana? Você vê o tipo de gente que tá na disputa tentando, né, legislar sobre as nossas vidas. A gente não pode ficar ocioso em torno disso. A gente precisa realmente estar conversando e trazendo essas pessoas. Olha, a gente tem esse projeto, essa pré-candidatura, e essa pré-candidatura quer pautar, né, o seu melhor interesse. Aí vamos nessa? Eu acho que esse é um próximo passo importante. É isso. Considerações, Sabá? Ou vamos fechando? Porque nós temos outros desafios pela frente. O Furando a Bolha são temas, né, bastante polêmicos, que é justamente para furar a bolha. E nós já fizemos aqui um debate com a garotada do Afronte sobre o tema LGBTQIA+, né? Já fizemos aqui também importante com o próprio pré-candidato a prefeito, que as políticas públicas para Ribeirão Preto, e agora trouxemos esse debate. A semana que vem, se tudo der certo, a gente fazer um novo debate sobre o ecossocialismo e as políticas da crise climática também, os programas da crise climática. Mas é isso. O Furando a Bolha é isso. Eu, assim, estou feliz por estar com 3 mulheres lutadoras, no apoio também da Cíntia, mulheres que estão no dia a dia na luta, que estão com um programa sério, que estão na construção de um programa. Nós vamos continuar furando a bolha. E você, machista, você Não passará. não passará. Agressor aqui não passará. Muito bem. Fechou? Agora sim.